Amém? Glória a Deus. Antes de nos sentar, pega aí a palavra de Deus. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 45. Se você trouxe a Bíblia, glória a Deus, né? É a identidade do crente, tá bom? É a identidade do crente, você tem que andar com ela, né? Porque ela te identifica. Até mesmo o inimigo, ele tem medo dessa arma aí, sabia disso? Vem um ladrão para assaltar, ele vê a pessoa com a Bíblia, ele não encosta. Sabe por quê? Porque não, aí é mulher de Deus, aí é homem de Deus, né? Não mexe. Tem muitos relatos. Amém, amado? Então anda com a Bíblia. Pastor, mas aqui tem no telão. Mesmo assim, traz a Bíblia, coloca do lado e lê aqui com a gente. Amém? Pastor, eu não trouxe. Tem alguém do teu lado? Se não der para você enxergar aqui, a letra é pequenininha. Encosta aí, pertinho dessa pessoa aí, tá bom? Quem achou, diga achei. Quem achou e vai para o céu, diga achei. Amém, glória a Deus. Todo mundo para o céu. Acharam mesmo? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Amém? Vamos ler mais uma vez. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Amém? Essas não são palavras do Lucas. Essas não são palavras do pastor Rodrigo, essas são palavras do Senhor Jesus. Quem crê na palavra de Jesus? Você pode até não estar entendendo, mas já já você vai entender. Esse é um conselho de Jesus para mim e para você. Amém? Jesus está dizendo que nós temos um grande tesouro. Se nesse grande tesouro que é o nosso coração, se nós colocarmos o bem, nós vamos colher o bem. Mas se nós colocarmos o mal, nós vamos receber também e colher o mal. Amém? Diga para esse irmão do lado aí: o coração é o lugar onde Jesus quer habitar. Amém? Pastor, mas Jesus está no céu, mas tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer fazer morada onde? No nosso coração. Diga para esse irmão do lado: o Espírito Santo quer fazer morada no teu coração. Agora eu pergunto para vocês: numa casa, uma casa foi invadida, tem uma boca de fumo, você entra nessa casa? Um noiado lá, você entra? Só se o cabo for evangelista, né, irmão João da Cruz? Aí ele vai evangelizar, mas a pessoa nem encosta, né? Ah, tem um fulano de tal ali que o bicho é ruim, a pessoa corta caminho. Assim é o Espírito Santo, amados. Assim é Deus. Deus, ele quer habitar nas nossas vidas. Deus, ele quer fazer morada no teu coração. Mas se tiver o mal, ali ele não vai habitar, infelizmente. Amém? Glória a Deus. Ah, pastor, meu coração é só Jesus. Glória a Deus. Amém? Só que nós vamos aprender outra coisa importante nessa noite. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. Quem crê na palavra de Deus, diga Jesus. Então diga assim comigo: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Amém? Você crê mesmo na palavra de Deus? Bíblia sobre o teu assento, mãos para o alto e aplauda esse Deus maravilhoso. E não só aplauda não, abra a boca e diga glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias, Pai querido e Pai amado, olha o teu povo te aplaudindo, te glorificando. Usa o ministro da palavra, fala com a tua igreja, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, que venha o bem e não o mal, que venha, meu Deus, a tua presença. Pai querido, fala conosco em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode tomar o teu assento, amados. Eu vou ser breve, nós ainda temos a ministração da Santa Ceia.
Mas a palavra de Deus diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira o bem. Ou seja, a pessoa que ouve, a pessoa que fala o bem, ela vai colher bons frutos, não é isso? É isso. A pessoa que abençoa a vida das pessoas, essa pessoa sempre vai ser uma pessoa abençoada. A palavra de Deus diz: abençoarei os que te abençoarem. A palavra de Deus também, Jesus ele fala que o homem mau, do mau tesouro do seu coração também tira o mal. Ou seja, se a pessoa fala mal, né? Se a pessoa abre os ouvidos para receber palavras, né, de maldições, essa pessoa com certeza vai ter uma vida amaldiçoada. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O próprio Deus, desde o começo dos tempos, ele fala: existe a vida e a morte, existe a bênção e a maldição. E Deus ele nos deu livre arbítrio para escolher. Amém? E eu sei que todos nós aqui, nós queremos o quê? Ter um bom tesouro, não é um mau tesouro no nosso coração. É por isso que nós buscamos a Deus. É por isso que nós estamos aqui. E é por esse buscar a Deus que nós queremos que Deus transforme as nossas vidas. Só que Jesus, dentro da sua palavra, ele nos alerta que existe um outro tipo de pessoa, que são aquelas que ouvem, que falam de Deus, que ouvem o pastor pregando, mas que tem uma maldade no seu coração, que ouve até a palavra, que fala até, mas sim da boca para fora, e não deixa a palavra de Deus agir no seu coração. E você pode dizer até assim para mim: pastor, mas a palavra entra no meu coração, eu falo de Deus. Só que não é só falar, é preciso ter atitudes, é preciso ter gestos. Amém, amado? Deus ele não se agrada de pessoas assim. A pessoa que pratica o bem, que vive o bem, coloca o bem no seu coração, que tem boas atitudes, Deus ele se agrada. Mas Deus ele abomina aquele que diz, que fala de Deus, que ouve as coisas de Deus, mas pratica a maldade no seu coração. Olha como Jesus trata pessoas assim, ó. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 12. Doze, 34. Quem achou, diga achei. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 34. Vê se alguém do teu lado que não achou ainda. Achou, irmã Ginaldo? Todos encontraram? Deixa só a irmã ali encontrar. Você que está em casa também, vai procurando aí. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Ele diz assim, ó: raça de víboras, como podeis vós dizeis boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então não adianta você dizer coisas boas, fazer coisas boas, se no fundo do seu coração, você é uma pessoa má. Jesus está falando isso aí, sabe para quem? Não é para ímpios, não. Jesus ele está falando isso para os fariseus, homens que conhecem a Deus, homens que praticam a sua palavra, homens que conhecem a Bíblia do começo ao fim, homens que diz que vivem essa palavra. É com eles que Jesus está falando. E Jesus está dizendo: seu raça de quê? De víboras. Ele diz raça de víboras, é como se Jesus dissesse assim, ó: filhos de Satanás. Porque quem foi que agiu assim? Quem foi? Foi o próprio diabo. O diabo, quando estava lá no céu, que ele era um anjo preferido de Deus, ele era um anjo o qual Deus confiava, dizia as coisas boas, tocava, fazia coisas maravilhosas, mas no fundo, o diabo estava tramando contra
Deus. Só que Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele conhece também o teu coração. Você pode até estar aqui buscando a Deus. Você pode até enganar o irmão do lado, você pode até enganar o teu pastor, mas a Deus, amados, ninguém engana. A Deus ninguém engana. Os fariseus podiam até enganar o povo daquela época. Os fariseus podiam enganar até os seus discípulos que o seguiam naquela época, mas ele não enganou a Jesus. Jesus olha para ele de raça de víboras. Como podeis vós dizer coisas boas, sendo tão maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém, amados? Então nós temos que ter cuidado com isso. Se eu estou buscando a Deus, se eu estou tendo prazer nas coisas de Deus, então, se Deus está entrando no meu coração, a palavra está entrando no meu coração, então do meu coração tem que sair também, além de palavras belas, tem que sair também atitudes. E nós temos um exemplo clássico na Bíblia, de alguém que andou com Jesus lado a lado, de alguém que dizia amar Jesus, de alguém que dizia: Jesus, se tu for preso, eu irei contigo. Se te prenderes, eu quero ser preso contigo. Mas esse também, amados, ouvia, muitas vezes até falava, mas atitudes do seu coração não agradavam a Deus. Quem é que sabe de quem que eu estou falando? De Pedro, né? Pedro andava com quem? Com Jesus. Foi o primeiro discípulo que Jesus chamou. Foi o discípulo que viu Jesus fazendo a primeira maravilha das pescas, na pesca milagrosa. Andava com Jesus lado a lado. Viu Jesus ressuscitando mortos. Viu Jesus caminhando sobre as águas. Chegou até a andar com Jesus sobre as águas. Viu Jesus fazendo milagres e prodígios. Mas Pedro tinha um coração que aparentemente era voltado para Deus, aparentemente aos olhos dos homens, mas para Jesus faltava uma verdadeira transformação. Diz a palavra de Deus que um dia, coloca aí, Rodrigo, Mateus, vamos ler. Você olha aqui para o telão, tá bom? Mateus, capítulo número 26, versículo de número 34. Olha o que diz aqui, ó. Mateus 26, 34 diz assim: e disse-lhe Jesus a Pedro, está falando com Pedro: em verdade te digo, Pedro, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus, ele sabe todas as coisas, sim ou não? Jesus, ele sabe o que você vai fazer mais tarde, mas ele te avisa também. Jesus, ele te orienta. Eu estou hoje te orientando aqui, o Espírito Santo está te orientando. Você precisa dar ouvidos, amém, amados? Aí Pedro diz o seguinte, versículo 35, e disse-lhe Pedro a Jesus: ainda que me seja mister morrer contigo, jamais, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você está vendo aí? Jesus está dizendo: vai negar. Mas ele está dizendo: jamais, eu não vou fazer isso não, se for preciso, morro contigo, Jesus. Se for preso mesmo, eu vou preso contigo. Só que era da boca para fora, palavras bonitas, mas não estavam agradando Jesus, porque Jesus, ele não conhece só o que a gente fala, Jesus não conhece só os nossos pensamentos, ele conhece o nosso coração. Diga para esse irmão do lado: Jesus te conhece. A Bíblia diz que antes mesmo de você ser formado, ele já te chamava pelo nome. Amém, amado? Ele conhece. E Jesus, amado, depois que ele fala isso para Pedro, Jesus convida o Pedro novamente, que andava sempre com ele. Eu acredito que Jesus nem convidou. Ele disse: não, Jesus, eu vou contigo, onde quer que fores, eu irei. Aí Jesus: pois vamos orar. Aí a palavra de Deus diz que Jesus foi lá para o monte, estava orando, angustiado, suando sangue, nervoso, porque estava chegando a hora dele morrer por nós. E aí Jesus volta, aqueles 3 discípulos estavam dormindo.
Aí olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Coloca aí, Rodrigo. Mateus 26, 40. E voltando Jesus para os seus discípulos, achou-os adormecidos, ou seja, dormindo. E aí ele chamou e disse a Pedro: Pedro, então nem uma hora pudestes velar comigo? Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você pode até dizer: eu tenho uma espiritualidade pancada. Eu estou orando, eu estou jejuando. Mas você também vive num corpo de carne. Às vezes as pessoas não entendem por que o jejum. Mas a Bíblia diz que o jejum, amado, ele fortalece o espírito e mata a carne. Por isso que a gente tem que jejuar. E Jesus, ele diz: ó Pedro, ó, você disse que não vai negar. Orai e vigiai. Fica atento para não me negar. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. As palavras foram bonitas, ó, mas vigia. Porque se você não vigiar, você vai cair. Você pode até dizer que tem uma espiritualidade, mas a tua carne ainda é fraca. Amém, amados? E é justamente isso que vai acontecer. O Pedro, que aparentemente parece ser um discípulo exemplar, o Pedro que aparentemente parece ser o Papa, né? E é, né, para a Igreja Católica. Ele é o Papa da Igreja Católica, o exemplo. Só que para Jesus, amados, ele vai demonstrar uma grande falha. Falha essa que muitas vezes nós demonstramos. O que acontece agora? Jesus, ele vai ser preso, vai ser traído. O Judas vai chegar, vai beijar Jesus. O Pedro, num momento de revolta, mesmo contra a vontade de Jesus, vai pegar uma faca, uma espada, corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha, coloca no lugar. E sabe o que o Pedro faz? Ele se entrega para o guarda e diz: me prende, porque eu vou junto com Jesus. Só que não foi isso que ele disse. Ele nem falou nada. Quando prenderam Jesus, ele se escondeu. Tem uma tradução que diz que ele ficava vendo Jesus de longe. Jesus aqui, ó, Jesus sofrendo lá, chicoteando, e ele só escondido. E é o que muitas vezes nós fazemos. Às vezes a palavra vem e a palavra diz: faz isso, faz aquilo. E aí dentro da igreja a gente diz: eu vou fazer, meu pastor, eu tomo posse. A minha vida vai mudar porque eu creio nessa palavra. Só que quando a gente sai pelaquela porta, as nossas atitudes é outra. A gente se esconde, a gente trava o coração e não deixa a palavra entrar. O que prevalece é as nossas vontades. E assim como Pedro, muitos têm agido dessa forma. Amém, amados? Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Mateus 26, versículo de número 69. Diz assim, vamos lá. Ora, Pedro, isso depois de estar escondido, né? Diz assim: ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando dele, uma criada disse: tu também não estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Negou Jesus pela primeira vez. Não sei nem o que é que tu dizes. Ei, você não é lá do Ministério IBD do pastor Rodrigo? Não, sou crente não. Né? Tem pessoas que é assim. Só que você não está negando a igreja ou o pastor, você está negando quem? Jesus. Amém, amado? Você está demonstrando para Jesus que você não tem bondade, o bem no teu coração, mas que você tem maldade. E é por isso que muitas vezes a vida da pessoa não muda. É por isso que muitas vezes a pessoa vem para a igreja, caminha, pede o pastor para orar, pede para a irmã orar, falta rasgar o joelho. Tem pessoas, amados, que acham que Deus ele faz as coisas por dinheiro. Tem pessoas às vezes que chegam e dizem: pastor, tem uma oferta gorda para a igreja, para Deus agir o meu favor. Não é assim que Deus age não, amados.
Não é dessa forma não, Deus ele age quando você deixa ele entrar no seu coração, e não quando você faz isso que o Pedro está dizendo, ó, versículo 69, cadê? Coloca a Bíblia. 70. Olha o que ele diz, ó, nem sei o que dizes. Ei, irmão, tem que perdoar o irmão. Ei, mãe, essa não é da igreja não, tem que perdoar, pode dizer esse palavrão. Aí a pessoa faz que nem. Só que não é a pessoa que está falando, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Amém, amadas? Continuando, versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus. Mais uma pessoa chegou e diz, esse aqui é discípulo. Esse aqui estava com Jesus porque eu já ouvi a pregação e ele estava do lado dele. Sabe o que ele vai dizer? Versículo 7:2. E ele negou outra vez com juramento, dizendo, não conheço tal homem. Eu juro que não conheço. Olha, andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus cansou de dormir na casa da sogra dele. Jesus cansou de dormir no quarto onde ele dormia. E agora está negando Jesus. Tem pessoas que são assim também. Negam Jesus uma vez, negam uma segunda vez. Amém, amados? Só que Deus, ele não se agrada. Ele perdoa, mas ele não se agrada. Amém? Mas vai chegar onde eu quero chegar agora. Versículo 7:3. E daí a pouco, passou o tempo, ele continuava olhando para Jesus de longe. Aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente, quero dar fita agora, eu sei que tu é um deles, pois a tua fala te denuncia. Aí o que Pedro diz? Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. Tem algumas pessoas que acham que o galo cantou 3 vezes, né? Jesus disse que o galo ia cantar, mas depois que ele negasse 3 vezes. Agora eu quero que você preste atenção no versículo 7:3. Olha o que é que essa pessoa vai dizer acerca de Pedro. E daí a pouco, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és um dele, pois a tua fala te... Falava igualzinho Jesus. Com certeza ele estava conversando lá, mansidão, né? Mansidão, o jeito de falar, o jeito de sorrir. Não, esse aí é um deles. Porque o Pedro, fisicamente, a farda que ele está vestindo, essa gravata é lá da igreja do pastor Rodrigo. Essa camisa é da igreja do pastor Rodrigo. Tudo está dizendo que ele é de lá, mas ele continua negando. Amém? Diga para esse irmão do lado, não adianta falar como Jesus, não adianta vestir a farda da igreja, se você não tiver atitudes de cristão. Não adianta, amado. Não é só falar bonito, tem que andar bonito também. Não é só vestir a farda, tem que seguir Jesus verdadeiramente. Tem pessoas que vivem de aparências. Só que Deus, amados, Deus ele não vê cara, Deus ele vê coração. Deus ele está olhando para o teu coração. E Deus ele sabe se o teu coração precisa de uma limpeza, se o teu coração precisa de uma restauração. Pastor, é porque meu coração está rasgado, meu coração está sofrido. Se preocupa não, meu querido. Deus ele sara, Deus ele cura. Pastor, é porque o meu coração é um coração de pedra, é um coração fechado. Deus ele pega o coração de pedra e coloca um coração de carne. Quando a pessoa dá liberdade para ele, quando a pessoa fala com a boca, mas deixa ele entrar no coração, quando a pessoa abre os ouvidos para a palavra e deixa essa palavra penetrar no seu coração, Deus ele age. Foi assim com a minha vida, amados. Há 10, 11 anos atrás, se passasse um pastor, um crente na minha casa, eu dizia assim, ó, pode sair daqui, bando de ladrão. Vocês não vão roubar meu dinheiro não. Quero saber de negócio de crente não.
muito menos de pastor, pode sair daqui. Um dia eu ouvi a palavra de Deus, um dia eu deixei Jesus entrar no meu coração de pedra, ele entrou, quebrou, transformou, e hoje eu sou pastor. A mesma coisa Jesus quer fazer com você, meu querido. A mesma coisa, a mesma transformação, a mesma mudança. As mesmas bênçãos que recaíram sobre mim, que recaem todos os dias sobre a vida de cristãos que se entregam, essas bênçãos estão para você. Se você abrir o teu coração para Jesus. O primeiro passo você já deu, pastor, estou ouvindo aqui, ó. Estou tomando posse dessas palavras, mas se você sair por aquela porta e não demonstrar as atitudes que te entregam como cristão, de nada adianta, amados. Você tem que sair hoje daqui, por mais bruto que você seja. Pastor, é porque eu sou uma mulher ignorante, eu sou um homem ignorante, sou brutão mesmo, eu sou sério. A pessoa quando tem Jesus, ela é transformada. Ela é transformada, e essas atitudes passam a ser perceptíveis na vida das outras pessoas. As pessoas passam a observar, esse aqui não é o mesmo Rodrigo, esse aqui não é o mesmo João da Cruz, está diferente. Alguma coisa está acontecendo, e sabe quem é os primeiros que notam quando a pessoa deixa Jesus entrar no coração? São as pessoas da tua casa. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus e Jesus entra no coração, as pessoas conhecem, as pessoas querem Jesus. Olha lá em Atos 25, a palavra de Deus diz que Pedro e Silas foram presos, foram chicoteados, mas por volta da meia-noite eles começaram a cantar, começaram a orar. E a palavra de Deus diz que as correntes se quebraram, as cadeias se abriram. Só que tinha um homem ali que trabalhava naquele lugar e ele se desesperou, porque ele pensava que os presos tinham fugido, só que não tinham. A palavra de Deus diz que todos estavam lá, maravilhados com o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que naquele mesma noite, aquele homem se converteu. Ele se converteu. Ele abriu o coração e disse: eu quero aceitar esse Jesus aí. Eu quero ser como vocês são. Eu quero orar, eu não quero mais ter medo. Eu quero ter Jesus. E a palavra de Deus diz que o Paulo olhando para ele disse: se creres, tu e toda a tua casa serão salvos. Em outras palavras, se você abrir teu coração, não só você vai ser transformado, mas toda a tua família. E a palavra de Deus disse naquela mesma noite, ele, a esposa, os filhos, pai, mãe, irmão, todos que moravam naquela casa, entregaram a vida para Jesus e foram batizados. Mas por quê? Porque deixaram Jesus entrar. A mesma coisa é na tua vida. Não é só estar aqui nas primeiras cadeiras, não é. Não é só estar na igreja, não, amados. Jesus, ele quer ter um encontro contigo, sabe aonde? Na tua casa, no teu trabalho, dentro do ônibus, na direção do teu carro, na garupa da tua moto. Jesus quer ter um encontro contigo até no banheiro. Se estiver banhando lá, cantando, louvando, Jesus quer estar lá contigo. Mas Jesus quer estar onde? No teu coração. Jesus, ele quer fazer morada aqui, ó, na tua vida. Se ele fizer morada, a tua vida muda, a tua história muda, o teu esposo muda, tudo ao teu redor vai mudar, vai ser transformado. Se deixar Jesus entrar no teu coração. Amém. Glória a Deus. Então existe 3 tipos. Existe aqueles, né? Aquele que agrada a Deus, que é aquele que ouve, é aquele que escuta, que fala, mas que Jesus habita. Existe aquele que Jesus entristece, que não ouve, que não fala e que deixa a maldade entrar no seu coração. Mas tem aquele que abomina, que é aquele que ouve e não pratica. Amém? Então diga para esse irmão do lado: a partir de hoje, busque a Deus, mas principalmente, deixa Ele morar no teu coração, na tua vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, se coloque de pé. Oh, glórias! Amém. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar ter um coração semelhante ao coração de Deus.
É esse coração que você tem que buscar. Não é, pastor, eu quero ter um coração igual ao seu, né? Às vezes eu falho. Eu tenho muitas vezes que fazer o que Jesus disse com Pedro, que nós temos que fazer, orar e vigiar. A todo instante nós temos que orar, porque se a gente não orar, se a gente não vigiar, a gente cai. Amém? Então diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, me dá um coração semelhante ao teu. Pai querido, olhe agora para o meu coração e transforma. Se há, Senhor, alguma coisa no meu coração que impede o teu agir na minha vida, Pai querido, arranca agora, tira tudo o que não te agrada e faz morada dentro de mim a partir de hoje, em nome de Jesus. E ainda com a mão sobre o teu coração, ainda de olhos fechados, vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Vamos pedir a Ele um coração puro. Vamos pedir a Ele um coração cheio da presença de Deus. Aleluias! Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Diga, mais um desejo eu tenho. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho. De quê? De ser. Digo, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um novo coração. Diga assim, ó: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.